Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Gol21. Eu sou o Matheus Hoffman. Ricardo. Eu sou o Rodrigo Zago. Hoje o tema então vai ser sobre como abandonar as máquinas. Bom tema, hein? Isso aí. Muita gente pergunta sobre esse tema, né? Tanto no curso quanto na internet, enfim. Ô professor, como é que eu vou abandonar as máquinas, né? Porque, enfim, tem muita gente que é preso nesse mundo das máquinas. Sim. E não consegue entender, enfim, como é que é o movimento, né? Então, para começar a nossa conversa, Bora. Gostaria de pedir um pouco para ti quais seriam as vantagens do treinamento com peso livre em relação ao treinamento com máquinas. As vantagens do peso livre. Por que tu indicaria? Cara, eu trabalho muito com movimento, né? Porque as máquinas elas fazem o movimento que deveria estar sendo feito pelo corpo. O movimento, peso livre, funcional, o cross, enfim, a gente trabalha muito com o movimento humano, que são os padrões de movimento desde quando a gente nasceu. As crianças, quando nascem, ela tem 1 ano, 2 anos, ela aprende a fazer os gestos motores, né? A caminhada, o agachar. Ela quer alcançar alguma coisa na prateleira. Meu filho, eu estou com 1 ano e meio, com um filho de 1 ano e meio, ele está começando a escalar agora na minha casa, ele está querendo alcançar alguma coisa em cima do REC da TV. Então, o movimento de alcance, ele vai pegar e vai puxar. Então, esses movimentos são naturais do ser humano. E as máquinas, elas acabam tirando isso. A máquina é legal, ela ganha força, tônus musculares, hipertrofia, show de bola, nada contra as máquinas, mas eu acredito que o movimento humano, ele vai te dar muito mais benefícios no dia a dia que comparado com a musculação. E tem gente ainda que está preso nesse mundo das máquinas porque não consegue enxergar isso. Porque o movimento ele vai te ajudar a aliviar dores, melhorar movimentos, não só movimentos técnicos da musculação ou do funcional, mas sim melhorar movimentos do dia a dia. Como eu falei, caminhada, algum esporte que vai jogar, por exemplo, futebol, vôlei, o movimento, né, de alcance, puxar, agachar, locomover, ele vai te ajudar em vários benefícios, em várias situações, esporte, dia a dia. Enfim, eu acredito que o maior benefício do movimento, né, do funcional, é isso aí. Trabalhar o movimento mesmo, melhorar a performance do dia a dia. E, claro, ganhando força, né? É fundamental trabalhar funcional com um ganho de força. Não aquele funcional de circuitinho, bota lá um cone aqui, um cinto aqui, faz o pessoal ficar pulando. Não é esse funcional que a gente aplica aqui, também, nós ensinamos no curso, mas o funcional focado também na força. É interessante, fundamental. A força é o primeiro das valências que a gente deve focar, né? Não sei se concorda. Não, concordo exatamente. Desde eu vou puxar a segunda pergunta, então. Pensando nisso, para ti a aplicabilidade do treinamento com peso livre em atletas é maior que com máquinas? Pensando na transferência de movimentos específicos. Com certeza, com certeza. Eu gosto de falar, eu fiz o curso com o Klokov, ele fala que um movimento isolado, a máquina, enfim, ele serve como fisioterapia para ele. Né? É bem legal o comentário que ele fez no curso que eu fiz para ele. Ele não deixa de fazer o isolado. Só que para melhorar, por exemplo, o papel dele, de que ele foi atleta e ainda treina, levantamento de peso, é fundamental trabalhar o movimento, né? Claro, claro. Segmentar o movimento técnico ali, acredito que isso não só no LPO, maratona, enfim, qualquer outro esporte, é fundamental tu trabalhar o movimento humano, porque não adianta, cara. O corpo é repleto de articulações, aí entra na questão de mobilidade, não sei se faz parte da pergunta de vocês aí, mas as articulações elas precisam ser trabalhadas junto com a musculatura. Infelizmente a musculação ela trabalha só músculo, ela está focado no músculo, não adianta, não tem como negar isso. Se tem um professor que aplica mobilidade e estabilidade dentro da musculação, é porque ele buscou essa informação fora da graduação. Porque lá vocês estão estudando, lá na graduação não vai ter essa informação. Cadeira de mobilidade e estabilidade, funções articulares, como aplicar isso no dia a dia, enfim, não tem isso. Não existe. Se o cara dentro da musculação aplica, é porque ele buscou essa informação fora. E o movimento vai te ajudar a isso. Qualquer esporte tu precisa de articulações funcionais. Estáveis, enfim, senão vai lesionar o tempo todo. Jogadores de futebol aí, que eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho uma leve impressão, não sei se vocês têm mais experiência que eu nessa área, eu tenho a leve impressão, cara, que a preparação física do futebol aqui no Brasil está muito atrasada. Eu sou gremista, tá colorado. Colorado, então beleza. Lesiona de vocês também ou não? Foi, como? O Grêmio foi o maior índice de lesões esse ano de 2019. Cara, será que não é um problema da preparação física? Será que não está desatualizado? Será que eles estão dando uma ênfase no movimento, não estão só nas máquinas, sendo que lá no jogo, lá não tem máquina. Claro. Lá no jogo é salto,
é aterrissagem, é cabeceio, é chute, é corrida, é sprint. Como é que ele vai fazer um sprint no extensor? A gente percebe que o futebol americano também já tem outra ideia. Nossa. Lá nos Estados Unidos eles usam muito mais movimento funcional, movimento de cross mesmo, levantamento de peso, para aplicar no esporte. Claro, os movimentos têm transferência direta, né? Então, por exemplo, pensando nessa minha pergunta voltada para o LPO, um movimento que não utiliza máquinas, que é o box jump, que a gente chama, seria um salto na caixa. Sim. Ele tem uma transferência extremamente específica para o LPO, porque no LPO existe a tripla extensão, né? Extensão Sim. do quadril, joelho e tornozelo, e no box jump tu trabalha exatamente isso, né? Então Com é uma certeza. transferência direta em um exercício E sem o box tu jump é um utilizar trabalho de máquinas, né? potência, entendeu? É. E potência tu precisa de força e velocidade. Isso, tem como ganhar potência nas máquinas, fazendo com força lá, o extensor, por exemplo, que eu já apliquei em mim, isso aí funciona. Só que para gerar performance melhor no LPO, é só fazendo box jump, é só fazendo outros exercícios pliométricos que o Wagner está fazendo ali hoje, que eu vi. Aquilo ali faz parte, não sei se chegou a ver, de dar um Transferência salto, de corrida. isso aí tudo é ganho de potência, entendeu? Que dentro do esporte, os nossos alunos ou atletas, enfim, é importante o movimento, né? Claro. E a máquina, que nem o Colocar falou, ele usa as máquinas, usa o movimento isolado, mas visando o reforço Específico do de uma musculatura. de ombro, por exemplo, a posição lateral, vou reforçar De meu ombro musculação. aqui, o deltoide. Então, não tem nada de errado fazer a musculação, fazer as máquinas. As pessoas se confundem quando eu falo isso no curso, quando eu falo no nosso treinamento online gratuito e também, enfim, nas postagens, que parece que eu estou falando mal da musculação. Não estou falando mal da musculação. Eu estou comparando os benefícios da musculação com os benefícios do funcional. E uma coisa que é muito importante para vocês que estão na faculdade, quando vocês se formarem, cara, na faculdade não tem gestão. Vocês não vão sair da faculdade sabendo o que é gerir uma empresa, o que é gerir um personal e analisar o mercado. O que está bombando? Será que é a musculação que está bombando? Será que o pessoal está pesquisando musculação? Será que o pessoal está pesquisando funcional? O Google, ninguém sabe disso, eu vou falar sempre, até o pessoal descobrir. O Google e o Facebook, existe um link lá, www.insight. Lá tu consegue descobrir quantas pessoas no Brasil e no mundo estão pesquisando por tal coisa. E tu consegue esse dado. Funcional cross está sendo mais pesquisado que musculação. Por que vocês vão oferecer musculação? Eu amo musculação. Ok, mas o teu aluno não, velho. O público não quer musculação. Mas a máquina, eu gosto de máquina e dá resultado. Vai dar resultado, com certeza, mas será que para o teu aluno vai dar? E outra coisa também que no último episódio eu falei, que é interessante sempre frisar isso, muitas pessoas ficam presas na teoria. É importante teoria, com certeza, ler livro, estudos científicos, tudo é importante, faz parte do processo. Só que eu penso que isso está em outro nível. Porque não adianta tu ter uma teoria bacana, tu seguir uns caras aí na internet, não vou citar os nomes, que é baseado em estatística, isso, aquilo, e estudo científico, sendo que isso não está no mundo da realidade. Todo estudo, toda a literatura, enfim, ele tem que estar embutido dentro da realidade. Então toda a teoria precisa estar dentro da realidade, não o contrário. Porque na realidade, o aluno não quer aquilo. Na realidade, ele não está tendo resultado porque ele não está motivado. Como é que tu vai motivar ele? Não repetir no treino. Apesar que tem várias literaturas falando que repetir treino é correto e não tem nada contra isso. Só que para aquele cara lá tá dando certo essa repetição de treino, logo a teoria não funcionou para ele. Mas uma questão de motivação também para o aluno. Nossa. Às vezes o cara enche o saco de fazer sempre o mesmo treino. Entrando nessa questão de motivação, pode até ser o assunto para outro podcast, já não teve, né? Que eu não acompanhei os outros, mas a academia, ela peca muito na questão do social, não é uma questão social que tem ali dentro, que diferente do crossfit, do funcional, na academia geralmente o cara vai a hora que ele quer, né? É o horário livre geralmente, e ele fica na máquina, geralmente escutando a sua música no fone de ouvido, então não tem interação social. E na verdade isso é prejudicial porque a pessoa não cria um vínculo com aquele lugar, né? E diferente de boxe, de crossfit e treinamento, estúdios de funcional que tem horário, a pessoa sempre vê aquela outra pessoa no mesmo horário, a pessoa treina em grupos, né? Então ela cria um vínculo maior com aquela academia, então a adesão dela é maior, é muito mais difícil ela desistir porque ela tem um vínculo social também naquele lugar. Eu não sei se faz parte da pauta de vocês, eu pergunto sobre a questão de motivação. Tem ou não? Eu já posso falar sobre isso. Mais sobre máquinas. Porque já envolve, como não usar máquinas? Cara, motivação, velho.
Exatamente. Eu citei antes questão de repetição de treino. A musculação repete muito treino. O funcional, pelo menos o nosso método, a gente faz cada dia um treino, cada treino desafio. Isso, inclusive, é nosso slogan. Isso para o aluno é fantástico, cara. O cara chegar no espaço, pode ser físico ou personal, e não saber o que vai fazer. Amanhã da aula de personal de manhã, os alunos não sabem o que eles vão fazer. Claro, não pode ser aleatório, isso eu gosto de falar. Não adianta montar treinos, nada a ver lá, aí vai lesionar, o cara não vai ter objetivo, não. Tem que seguir um padrão, tem que seguir uma metodologia de treino. E isso é uma das abordagens que a gente pode fazer para o aluno que não quer abandonar as máquinas ou acha que não vai funcionar, é isso aí. Pô, cara, tu não vai repetir mais treino, provavelmente não gosta de repetir o mesmo treino por mês. Estatisticamente, 88, 90%, isso é relato de alunos que se inscrevem aqui na Go e na concorrência, 88, 90% eles não gostam mais da musculação por causa da repetição de treino. Estão enjoados disso, eles querem coisa nova. Isso faz com que melhore, inclusive, o atendimento. Verdade. Vamos partir agora para a próxima pergunta. Ai. Nós Vale falamos nota essa ou não? Essa vale. Ixi, Maria. Foi falado um pouco antes em relação ao atleta, agora vamos falar um pouco das populações especiais. Idosos. Boa. Podem fazer treinamento funcional, realizar Deve treinamento fazer, com né? peso livre? Como é que é O essa? idoso, cara, eu consigo enxergar o idoso como uma criança, né? Porque todo mundo diz que a gente começa criança e termina criança. O idoso, ele precisa mais ainda do movimento humano. Porque ele está perdendo os movimentos, aí que a gente precisa trabalhar. Claro, tudo é adaptável. Não pode fazer um treino de cross com um idoso, sendo que, na verdade, ele nunca treinou. Existe idoso que treina e idoso que não treina. Né? Então, são treinos diferentes, não adianta. E o funcional, ele é muito mais adaptável que as máquinas. Então, dá para utilizar, sim, funcional. Existe toda uma progressão, né, dos Nossa, movimentos. a gente tem cada predominância, né? Tem empurrar, puxar, enfim, são 13. Nós temos cada predominância, cara, mais de 10 exercícios, 10 que foram por baixo. Se quebrar a cabeça e montar, vai ter mais de 20. Então, desde o mais fácil, do mais básico para o mais difícil. Ontem eu gravei um vídeo, inclusive, para o grupo de WhatsApp, que eu tenho aí no Brasil, que eu gero conteúdo gratuito. Eu dei uns 10 passos de agachamento. Então, comecei pelo mais básico, o cara conseguindo aprender a levantar num banco. Então, um idoso precisa também aprender a levantar num banco, aprender a sentar, aprender a alcançar alguma coisa. Reaprender os movimentos básicos, que muitas vezes fez a vida inteira errado. Aí já me lembra outra coisa, as 10 valências físicas. Isso. O idoso precisa ter coordenação, porque está perdendo essa coordenação, é natural. Agilidade. Não vou fazer ele fazer escadinha lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não, mas um pouco 1, 2, 1, 2, 1, 2 na escadinha vai ser legal para ele. Entendeu? Sim. Uma corda naval, dá para trabalhar sim, com certeza. Inclusive já tem até no CrossFit treinamento para idosos. Tem. Isso aí no Brasil não deve ter ainda, mas lá nos americanos, lá na América tem já CrossFit para idosos. Claro, tudo é adaptável, né, velho? Botar uma barra de 20 quilos para uma idosa, vai pegar um bastãozinho, vai fazer um movimento natural do levantamento de peso, por exemplo. Sim. Né? Que é um tema do próximo podcast, inclusive, é o do terra. Levantamento de terra, que é um mito que destrói lombar. Então, se vocês estão ouvindo, assistindo, prepare que o próximo é terra. Destrói lombar ou não? Ó. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Respondi? Respondido. Cadeirante também, cara. Cadeirante, pô, o cara, o cadeirante, ele também consegue fazer funcionar o cross. Sim. Ele tá, beleza, ele não tá funcionando a parte de baixo, mas ele tem toda a parte de cima. Tem várias histórias no Brasil que o cara sofreu acidente, enfim, ficou na cadeira de roda e virou atleta, velho, campeão. Claro. Isso, o movimento, ele vai ajudar o funcional, enfim, o ganho de força funciona também para cadeirante. Então não teria restrições. Não vejo. Só claro, tem que sair da zona de conforto, né, cara? É interessante até a professores pegar esses casos para eles saírem da zona de conforto, porque é natural a gente já estar na zona de conforto, atender sempre as mesmas pessoas, e quando aparecem esses casos especiais, surdo, cego, enfim, cadeirante, idosos, a gente sai da zona de conforto, aí que a gente botar a cachola para pensar. E a musculação, a gente, cara, é que nem eu falo nas aulas de ginástica, enfim, não vou falar o nome, já foi, eu até falei o nome já. Enfim, dos sistemas aí. O professor, ele acaba sendo engessado, ele fica com a criatividade nula, porque vem as aulas prontas e a pessoa vai lá e aplica. E a criatividade? Cadê? Montar coreografia nova, músicas novas. A musculação, cara, querendo ou não, ele acaba sendo isso também.
porque tu aprende isso na faculdade, é uma cadeira só que para mim, na minha concepção, eu deveria ter no mínimo 3 cadeiras de musculação, tu aprender de fato mesmo, ganhar força, hipertrofia, dentro da graduação tu sair pronto já. Não sair um básico, tu tem que sair para aprender a musculação, né? A musculação é complexo. Pelo fato da graduação não ser uma aula mais completa, a pessoa sai mediano da faculdade. Então acaba sendo engessado também na musculação, porque querendo ou não é o mesmo treino o mês todo, de 4 de 10 passa para 4 de 8, o rosca direta foi para rosca Scott, depois volta para rosca direta, aí no outro mês volta para o Scott, aí vai fazer alternado, e fica isso por 4, 5 anos. Então um pouco falta o cara ter um caso específico, uma idosa, uma criança, para sair da zona de conforto e ter criatividade. Isso na musculação também dá, é possível. Sim. Mas o funcionar muito mais fácil, com certeza. Da minha outra pergunta agora, queria saber de ti, Rodrigo, sobre flexibilidade, não utilizando as máquinas. Possível a pessoa ganhar e quais são os benefícios em comparação a quem utiliza a máquina? Flexibilidade, mobilidade. Mobilidade. Tudo. Isso. É importante primeiro saber a diferença, né, da flexibilidade E para da a mobilidade. claro. Mobilidade a gente foca muito as articulações, né? É o tendão, enfim, a mobilidade é a capacidade da articulação ser ampla, né? E a flexibilidade entra muito na questão do músculo. Então, se os dois estão juntos, né, aí eu boto um terceiro item, que é a estabilidade. Não adianta ter um ombro móvel, sendo que a escápula lá tá falha. Então, é um conjunto, né? A flexibilidade também faz parte. E sim, cara, com certeza, porque a gente trabalha muito amplitude do movimento. Né? Sim. A gente busca sempre supino, que ainda é mito, supino não pode passar de 90. Por que não pode passar de 90? Se eu não tenho um ombro móvel, com certeza, eu vou querer descer, vai dar uma rotação interna do ombro, vou machucar o ombro. Só que aí que tá, eu vou procurar uma amplitude máxima do supino, trabalhando mobilidade e flexibilidade, junto, né? E estabilidade ali. Aí assim eu vou conseguir uma amplitude. Isso serve no agachamento, serve para séries de treinos. E tu pode introduzir dentro do treinamento flexibilidade, porque não Claro, e talvez vai gerar mais tônus muscular, hipertrofia, né? Sim, Isso acontece às vezes na musculação, né? A execução com menos amplitude, né? Eu não vi ainda, tá? Faz 6 anos que eu não tô fazendo parte de programas de musculação, mas na minha época eu não tinha, por exemplo, a avaliação global nossa. Era avaliação física, só. Ver o desvio postural, se tem escoliose ou não, percentual de gordura, mas eu não me lembro de ter visto ainda. Se tiver, beleza, me corrige aí, se alguém souber, né? Teste de movimento humano. A gente tem a avaliação global, o cara sai da avaliação global, a gente já sabe, o isquiotibial dele é extremamente encurtado. Então, o peitoral dele, ele precisa melhorar. Então, a gente já sai da avaliação global sabendo que a gente precisa trabalhar com ele. Não só força, mas flexibilidade também. Sim, claro. E a partir daí tu já sabe também o quanto tu pode exigir desse aluno. Com certeza. Vai fazer um stiff, se ele está com encurtamento de posterior, tu não vai indicar ele descer muito, senão ele vai perder a lombar, vai acabar flexionando a coluna. Um exercício que eu gosto muito da avaliação, que é o principal para mim, é o agachamento. O agachamento, para mim, se tiver só ele, já conseguiria detectar a maioria das coisas, né? Overhead. Overhead, o agachamento em cima da cabeça. No caso isquiotibial não, mas dá para ver se o corpo é funcional. Se o cara consegue agachar com o braço em cima da cabeça, com bastão ou sem bastão, enfim, até lá embaixo, o cara tem um corpo funcional. Uma capacidade funcional muito boa. Com o exercício já consegue ver, o cara não é ruim. Claro, deve ter fraqueza, deve ter algumas outras coisas ali, mas o agachamento eu acho bem interessante o cara aprender. Próxima pergunta, então. Vale nota, né? Essa vale nota. Pô, valendo R$1 milhão. Né? Já passei na faculdade, velho. Agora é só teoria. Então. Vamos lá, então. Pesos livres. É possível ter o mesmo estímulo do que com máquina? Consegue trabalhar hipertrofia e força muscular com pesos livres? Sim, com certeza. Isso é um mito também bem grande, né? Que as pessoas acham que o peso livre não vai ganhar massa magra e nem força, né? Uhum. Eu ainda boto a força em primeiro. A força, o cara que faz o levantamento de peso, que faz parte do funcional, né? Não estou falando nem olímpico, o levantamento de peso. São os principais, agachamento, terra e supino. A gente quer a base da nossa metodologia. O cara tem que ser forte em 5, a gente acrescenta mais 2 ainda, que é o press e o pull-up. Uhum. Isso faz parte da nossa metodologia do funcional e deveria fazer parte para todos, porque se nós trabalhamos com o movimento, esses 5 deveria fazer parte. O supino ainda eu acrescento como um ganho de força para poder fazer os outros. É isso que eu gosto de falar muito, tem muito apoio. Como é que tu vai ganhar força fazendo apoio?
Como é que vai ganhar força no apoio? Botando peso no supino. Tem muito movimento de prancha alta, o apoio, o supino ele vai te ajudar a fazer esse movimento. Então sim, tem como fazer ganho de força e hipertrofia. Só a questão da hipertrofia eu gosto de fazer um parênteses. Tá, o meu aluno me contrata, tá, Rodrigo, eu quero hipertrofia máxima, quero ficar gigante, monstro, velho, não é funcional. Aí eu falo, cara, tu vai ter que precisar isolar o músculo, tu vai ter que dar intervalo, aí é aquela hipertrofia máxima, o cara quer ficar monstro. Só que, cara, qual aluno quer ficar monstro nos dias de hoje? Acabou, mudou esse objetivo, cara. Não conheço mais ninguém que quer ficar monstro, que cara quer ficar lá isolando o músculo aqui, ó. Ficar, nossa. Quem quer isso nem vem procurar o... Nem procura. Fica na academia. Mas acho importante ressaltar que é possível... Com certeza tu vai ter ganhos estéticos no funcional também, né? Com certeza. Aí eu quero fazer uma observação. Eu tenho vários sprints ali, cara. A pessoa acha que não vai cara. ter resultado, né? Só porque eu sou pequenininho e tal, as pessoas acham que eu não tenho autoridade para ficar falando sobre treinamento físico. Só que ninguém sabe que o meu objetivo no treino é ganho de força. Eu tenho vários prints ali, eu tô louco para postar esses prints, claro, tiro o nome da pessoa, para mostrar a ignorância que chegou nessa educação física. As pessoas têm a capacidade de postar um comentário embaixo de um vídeo meu falando sobre agachamento. Você fala, o tamanho, tem um frango que quer falar de treinamento físico. Os caras comparam agora o tamanho do cara com claro. Conhecimento, entendeu? E aí a maioria das pessoas não respondem, mas quando eu respondo eu falo assim, velho, cada um com seu objetivo, se o teu objetivo é ganhar massa, beleza, come teus 20 ovos lá, que é tem um quilo de frango com batata doce? Come, velho, eu quero comer meu X, eu quero comer meu bis, eu quero comer minha lac, porque é o que eu gosto. Só que o meu treino é o ganho de força, óbvio que às vezes tem que cuidar da alimentação. Mas cada um tem o seu objetivo. O dia que tu conseguir agachar com o dobro do teu peso e mais 20 quilos, tu fala comigo. O dia que tu conseguir erguer o peso do chão 3 vezes o teu peso, tu vem falar comigo. O dia que tu for campeão de levantamento olímpico, aí tu vem falar comigo. É assim que eu respondo. E as pessoas não respondem, porque são objetivos diferentes. As pessoas acabam misturando as coisas, falam, é só porque eu sou pequeno, claro. Não tem hipertrofia na musculação, no funcional. Claro que tem. Se eu quisesse esse objetivo, eu seria um pouco mais, mas também tem a questão de tipo de fibras. Tem aquela fibra que cresce mais rápido e aquela fibra que é mais do cardio. Eu sou do cardio, sempre fui do cardio. Eu fiz maratona, 42 km sem treinar. Como é que eu consegui isso? Porque o meu tipo de fibra muscular me permite fazer isso. Então até para ganho de massa para mim sempre foi difícil, inclusive na musculação. Por isso que eu foco mais a força, né? Então, por exemplo, o Wagner, tu também tem um porte, eu acho que tu faz uma coisa que já dá uma... O Wagner, ele treina, cara, é impressionante a estrutura dele. Tu é mais parecido comigo, acho. Não sei. Agora a resistência não... Não sei se tu já treinou para hipertrofia alguma vez, musculação? Eu treino hipertrofia. Pra ficar grande, eu treino hipertrofia e potência, no caso do LPO, né? Então, também vai de acordo com a dieta, eu acho muito, né? Também. Quando o cara tem uma dieta para ganhar massa muscular, o cara vem ganhando, assim. Isso, a dieta a dieta em todos os lugares, todos os objetivos é metade do caminho, né? Até mais. Fundamental. Como não é o meu objetivo, então eu quero poder comer minha picanha no final de semana, claro. Um vaziozinho, né? Maionesezinha junto com o churrasquinho ali, um pãozinho com alho, imagina que delícia. Quem não quer? Não. Pão de alho Santa Massa. Paga nós. Mas dá sim, cara, com certeza, hipertrofia, mas eu sou íntegro. Quando o aluno me pergunta, inclusive no personal, cara, eu quero ganhar massa, ficar gigante mesmo. Então eu te aconselho outro professor, porque eu não trabalho com... Porque isso é um problema, velho. Outro problema que é bom falar nesse podcast, mesmo não sendo assunto, nós somos preparados para ser uma pessoa mediana, porque quem está ouvindo esse podcast pode não ter ouvido os outros, então é importante falar. Nós somos preparados para ser pessoa mediana. Eu não quero ser mediano, eu quero subir, quero alto nível, eu tenho que me especializar em alguma coisa. Se eu querer atirar para todos os lados, eu não vou me especializar. Claro. O meu foco qual é? É que o meu aluno alivie dores, seja forte, seja ágil, potente, veloz. Hipertrofia não é comigo. Eu não estou estudando hipertrofia para oferecer para o meu aluno algo que eu não estou vivendo. Eu gosto de compartilhar coisas que eu estou vivendo. Eu estou me especializando nisso e é para lá que eu vou. Então, quando o aluno me pergunta, eu quero hipertrofia máxima, quero isolar músculo, quero repetir o treino, velho, não é comigo, então eu te indicar ao meu colega que o cara é top de linha, tá com bastante aluno e é isso aí. Eu acho. Eu tenho esse pensamento. É o mais ético a se fazer, né?
tenho essa filosofia. Tu tem que seguir, até dica para vocês. Se vocês querem ter sucesso na carreira, vai para um lado e vai. Escolhe o nicho. O Almeres, não sei se você está ouvindo o nosso podcast, o Almeres é o nosso mentor, meu mentor aí há bastante tempo. Ele fala nas palestras dele, então acho que eu posso falar aqui também e eu já pedi permissão para ele. A gente tem 2 caminhos. Ou tu vira uma low cost, que é Smart Fit, Blue Fit, essas low cost, não há nada contra elas, mas é um valor mais acessível. Sim. R$ 49,79 por mês, o público vai muito para lá. Ou tu vira um professor de nicho, tu especializa em alguma coisa. Sim. Pilates, funcional, cross, levantamento de peso. Enfim, escolhe o nicho e vai, velho. Abraça nele, te especializa naquilo e vira um expert naquilo. Não uma pessoa mediana, eu sei um pouquinho de funcional, eu sei um pouquinho de futebol, eu sei um pouquinho de vôlei, aí de manhã eu dou aula de natação, de tarde eu dou aula de futebol e de noite eu dou meu personal. Porra, tu quer, velho? Pra onde tu quer ir? Sabe? Tu vira uma pessoa média. Tu ganha 1.000 ali, 500 aqui, 800 ali. Eu prefiro focar um negócio e especializar nisso, entendeu? Claro. É a dica que eu dou, que as pessoas não têm esse conhecimento na faculdade, infelizmente. Mais alguma? Temos. Agora é do Ricardo, quem tinha. É minha ou tu? Minha faz. Tá. Então tá, vamos pra minha quarta pergunta. O aluno na máquina tende a não se preocupar com a estabilidade articular, né? Sim. Já no treinamento sem máquinas, isso é fundamental. Portanto, o treinamento sem máquinas, o aluno se beneficia em que aspectos para ti? Como? Afinal, sem máquinas? Sem máquinas, tá? O treinamento que a gente faz aqui na Gol. Eu quero dar um destaque maior no início da pergunta aí, que a musculação não lida com estabilidade. Como eu dou aula em musculação, exatamente. Eu não estou me escondendo no meu mundo. Eu dou aula em musculação todas as manhãs, praticamente, né? Quando eu dou aula de personal. Eu vejo muitos alunos que chegam na academia, vão direto para a esteira, não trabalham nem mobilidade, estabilidade. O cara acabou de dormir, acabou de acordar, tá frio. Já vai direto para vários saltos unilaterais. Pá. O cara nem aqueceu o tornozelo, nem aqueceu o joelho para dentro, valgo, pé pronado, já começa o erro aí. Isso é que eu acho indigno, eu fico indignado com isso, cara. Aí vem os caras, mas agora a esteira faz mal? Não, velho, esteira não faz mal, eu aplico esteira com meus alunos todas as manhãs, mas como treinamento físico, como metabólico, fazer um HIIT na esteira, não como aquecimento. Já começa o erro aí. Não é uma ativação. Né? Então o cara tá na esteira, o joelho pra dentro, todo torto. Beleza, 10 minutinhos aqueceu. Tá pronto pra fazer o supino. O cara vai lá pra fazer o supino. É isso, é até uma deficiência da academia, né? O cara tá correndo desse jeito e tá na frente do professor, o professor não tá parando ele porque não tem nem conhecimento disso, não tem conhecimento, não tem nada. Nem o cara não tem, valgo, o cara não tem, não é o problema do professor, é que ele não tem conhecimento, cara. Não tem Se depender só da grade curricular, estão ferrados. Tem que se especializar, tem que ir atrás de curso, tem que ir atrás de livro, não tem nada de errado de livro, não tem nada de errado com estudo. Só que esse estudo, ele tem que estar embutido na realidade. Tu consegue aplicar essa teoria dentro da tua realidade? Golaço, é a melhor coisa que tem. Então, o sistema da Goa é baseado em vários estudos, não é achismo e isso que eu acho que vai dar certo, deu. Aí tá, continuando a história, o cara tá lá na esteira, fonezinho, 6 da manhã, dormiu 2 horas só, o filho com febre, foi pra esteira aquecer, todo errado, saltos laterais, cara com dor no joelho, dor na lombar, vai pro supino, não, vou botar meus trintinha, e dá pra ver que o supino ele não faz o arco, né, das costas aqui, ó, tá todo relaxado. Ou até na máquina, né? Aquela máquina. Nem fala de máquina, meu Deus, cara. Nem fala essa máquina que é pior ainda, mas é máquina, né? O supino livre a gente tem. Vamos falar com máquina que é melhor ainda. O cara preso na máquina. Imagina tu tá preso aqui, ó, no presídio. É a mesma coisa a máquina, na minha visão, no supino, entendeu? O cara tá preso, não consegue mexer os cotovelos, o ombro, deixar a escápula mais encaixada, um movimento mais livre. Para trabalhar os músculos estabilizadores, não só o peitoral, o deltoide, o tríceps isolado. Não, trabalhar um pouco a estabilidade do ombro aqui, ó, na hora de encaixar e tal. Então, sim, a musculação não trabalha a estabilidade. Por mais que o cara tente ali, na verdade nem sabe. Nem sabe que ele precisa trabalhar a escápula para fazer o supino. Por exemplo, nessa máquina o cara não vai estar tendo consciência nenhuma de retração de escápula, né? Que é algo que a gente começa aqui na academia desde a fase 1 lá, a fase preparatória, trabalhar retração de escápula e outros deitar no rolo, movimentos, no rolo. Isso, outros movimentos. Fazer o supino no rolo para fazer encaixe da escápula, aí os caras falam que tudo que tem transferência. Fresco, isso. Mas é falta de conhecimento, não adianta, né? Eu pego e bloqueio e segue a vida, não adianta. Além de que a máquina também provavelmente não é ideal para aquele biotipo.
pega um cara alto, por exemplo, muito baixo, o movimento articular que ele vai realizar na máquina não é especificamente feito De para o repente corpo não tem dele. um ajuste perfeito para ele. É isso aí também. Pode Boa. ser que ele acabe tendo que ter compensação de Mesma outras coisa, articulações. mesma coisa do agachamento hack que ele. Eu fazia, confesso, fazia hack. Hoje eu não consigo entender se tem como fazer o agachamento livre. Por que botar o agachamento hack, que o joelho vai lá para frente e volta? O cara fica paralelo à parede, é como se fosse agachar na parede, assim, ó. Não faz sentido, entendeu? O quadril ele foi feito para ir para trás, junto, o quadril para trás, o joelho para frente. Esse é o movimento natural do agachamento. Aí os caras fazem agachamento com 30, 50 quilos quadrados no hack. E isso aí não vai estar trabalhando estabilidade, além da força, né? Não vai estar trabalhando estabilidade. E o movimento, o benefício do movimento é isso aí, cara. A gente foca muito em estabilidade, mobilidade articular, que é o que tá conquistando os alunos. Os alunos gostam de fazer. No início eles têm um bloqueio, porque o mesmo pensamento do professor, o aluno também tem. Porque o cara treina 10, 15 anos desse jeito. Agora de chegar para o aluno e falar, vamos mudar para cá agora, porque aqui dá dando certo, aqui não dá nunca mais certo. Tem que cuidar muito também a maneira que tu aborda os alunos. Eu tive esse cuidado lá no início. Quando eu dava aula de musculação, eu tinha 4, 5 alunos. Aí quando eu comecei a fazer os cursos, né, eu cheguei para eles, olha, eu estou tendo um novo conhecimento aí, eu quero testar com vocês. Vocês topam um mês de experimento? Também claro. eu quero testar para ver se vai dar resultados. Cara, todo mundo aceitou e desses 4 alunos virou 8, que virou 16 e hoje só não tenho mais porque eu não tenho horário mesmo na agenda. Então, eles se apaixonaram com essa nova maneira de treinar. E eles treinavam musculação há bastante tempo. Então, no início, é difícil quebrar essa barreira, não treinar com máquinas. Como assim não treinar com máquinas? Porque a vida inteira eu treinei com máquinas, né? E o funcional, ele tem um problema. As pessoas postam muita coisinha, circuitinho de funcional. Academia convencional, pega a sala de ginástica lá, bota uns TRX pendurados, umas bolas, uns jump, umas cordas, umas escadinhas e chama de funcional. A área do funcional. A área do funcional. Aí tem 30 pessoas fazendo esse circuitinho e chama aquilo de funcional, velho. Eu não chamo isso de funcional, eu chamo de aula de ginástica. Isso quebra um pouco o conceito do treinamento funcional, do físico funcional, né? Do cross, que pra mim cross funcional é a mesma coisa, só a maneira que tu monta o treino que é diferente. Porque tu pode muito bem fazer tudo que o cross faz dentro do funcional. Só que tem que ter materiais, treinamento de barra olímpica, enfim, mas o funcional é o cross. Eu acho que os dois tu pode ter o mesmo ganho, né? Com certeza. As pessoas tendem a pensar que o cross é uma coisa mais avançada, mais difícil, mas eu acho que os dois tu pode ter o mesmo ganho, assim, os mesmos ganhos. Chega a me dar náuseas, velho, quando eu vejo na internet uma academia convencional postando treinamento funcional. Aí o cara vai olhar, é uma ginástica. E não tem mobilidade, não tem estabilidade, não tem ganho de força, cara, que a principal valência do funcional é a força. Claro. O cara tem que ser forte. Depois da força que vem as demais. Sim. Entendeu? Tem mais alguma? Deixa o tempo aí. Temos. É que a gente está anotando o tempo, tá? Mas tá legal o assunto, vamos indo. Então aqui para encerrar, sobre lesões. É um mito muito comum, né? As pessoas acharem que o cross, o treinamento funcional, o treinamento com peso livre causa muita lesão. Então eu queria que tu discutisse um pouco com nós se é mais lesivo que o treinamento com máquinas, o que é. Cara, eu abordo muito esse tema, né? Alívio de dores. Inclusive foi graças a esse tema que o pessoal começaram a nos seguir, enfim, e hoje a gente tem um curso online, foi a partir das dores, porque, cara, não adianta, se o teu ombro tá com dor, o ombro do teu aluno, a gente tem que analisar, por que tá com dor no ombro? Ou melhor, dor no joelho, que é o mais clássico, acho. O pessoal que joga bola, dor no ombro, dor no joelho. Será que é por causa do joelho em si ou é por causa do pé? Então é uma análise que a gente precisa fazer em todo o corpo do nosso aluno, que a avaliação global nos ajuda a detectar isso. A maioria da causa das dores, consequentemente depois da lesão, é devido a um corpo disfuncional. O próprio nome diz, a gente trabalha com treinamento funcional, então nós temos que ter um corpo funcional. No momento que ele não se torna mais funcional, se torna disfuncional, é natural que ao longo do tempo venham as dores, venham as lesões. E com certeza, o funcional ele ajuda muito mais na questão de alívio de dores que as máquinas. Porque não adianta, eu tô com dor no joelho, eu vou lá no extensor. Extensor, flexor, leg, né? Mas o problema está no pé. Está no arco plantar, o pé dele está fraco, o pé está plano. Não tem nada a ver com o extensor, aí ele tem uma quadríceps forte. Ele treina a vida inteira. Só que não é isso que vai ajudar. Pode aliviar na hora, mas um pouco é falta de estabilidade do joelho. Tem que trabalhar com o miniband, ativar o glúteo médio, fazer movimentos mais estratégicos, não só aquela coisa. E daí não é guiado, né? Não é porque guiado. A máquina guia, né? A Isso pessoa aí. precisa não trabalhar
trabalhar de forma não guiada, né? Eu falo que a máquina ela faz o papel que deveria estar sendo feito pelo teu corpo. Claro. O movimento, né? A máquina está fazendo o movimento. É a roldana da máquina ali que está mexendo aqui, ó. É a roldana que está girando a máquina. Sendo que, na verdade, quem era para estar trabalhando essas roldanas são teu corpo que era para estar fazendo o papel da roldana. Sabe? Então, com certeza, isso é um baita tema, né? Alívio de dores. Que é um nicho que o pessoal não está aplicando ainda. Que é emagrecimento, hipertrofia, mas é alívio de dores. Olha o público que tem que sente dores, que gostaria de aliviar dores. A galera que trabalha sentado o dia todo. Nossa, a maioria das pessoas. Muita gente me procura para isso, para aliviar dores. Eu estou até pensando em criar uma consultoria online, porque muitas pessoas, consumidor final, aluno, quer meu trabalho, só que eu não tenho tempo, não tenho. Eu estou pensando até em criar uma consultoria online para isso, um produto, como aliviar dores. Tanto pessoas que treinam quanto pessoas que estão em casa. Eu tenho um exemplo que eu gosto de falar muito, meu pai. Ele tem 65, 64 anos. Ele começou a criar um Instagram dele lá, até tem a postagem, te mostrei a foto que ele postou. Ele postou uma fotinha assim, o mundo precisa saber que eu existo. Pá! Essa é a única foto que ele tem no Instagram lá. Massa. Deu, mais nada, ele tem 3 seguidores. Aí ele me seguiu e começou a aplicar nele, velho. Ele tem o joelho travado, só com prótese, o joelho. Ele começou a ter dor no quadril. E começou a fazer o exercício que eu posto. Ele mandou um direct, conseguiu mandar um direct, olha só. E falando que aliviou as dores. Então funciona, velho. Funções articulares, deu. Não é mágica. É só trabalhar o corpo, funções articulares. É que nem como um fisioterapeuta amigo meu fala. Dor no joelho, dificilmente o problema é no joelho. É ou embaixo ou em cima. É isso aí. Quadril. Fraqueza de glúteo médio, falta de estabilidade do ar. Falta de ativação correta, né? É isso aí. Isso aí, então. Então tá, galera. Foi feito aí mais um episódio do podcast. Obrigado pela presença de vocês. Lembrando, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, tem o Instagram também. Bota lá, @RodrigoZago, _treinador, tem dicas todos os dias, tanto aqui no YouTube, no Face e no Instagram. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.